a pandemia trouxe à evidência algo que já estava acontecendo, já estava tendo uma aceleração muito grande. Teve algumas coisas que mudaram na indústria de games, por exemplo, como é monetizado. Antes você pagava pela console, depois você teve que pagar pelos jogos. Agora quase 75% da receita vem do in-game purchases. O que, que é? São compras feitas dentro do jogo para você jogar melhor, para você ganhar vida extra, para ficar mais bonitinho, né? Então, e tem uma certa recorrência, tem passes de batalhas, então tem todo esse lado de monetização que ficou melhor para as empresas monetizarem. E a segunda coisa é o tipo de jogos. Agora tem jogos nos celulares, tem pessoas mais velhas que jogam lá, ó, Angry Birds, né? 60, 70 anos que se divertem com aqueles jogos de um clique só. Então, tudo isso é um movimento que só foi acelerado pela pandemia, né? A gente colocando tudo isso numa grande projeção, estamos falando aí em 2025 que pode mais que dobrar, né? Chegando aí a 350, 360 bilhões de dólares essa indústria. Que forte essa aspa aí, ou essas aspas do Rodrigo. Você viu, né? Dois ingredientes importantes e estratégicos para o segmento. A possibilidade cada vez mais intensa de compras dentro do ambiente de jogo e até mesmo pessoas mais velhas passando a jogar e a se integrar com esse ambiente. Rodrigo, eu só tive dificuldade de compreender a capitalização desse segmento. Você se referiu a quantos bilhões de dólares? Está em 175 bi e a gente projeta para 2025 chegar em 365 bi. 175 bilhões de dólares, projeção de mais de 350 bilhões de dólares até 2025. Vamos lá, Vini, tem muita coisa pra gente contemplar. Tem muita coisa. Aliás, o Rodrigo tava falando, Léo, eu tô lembrando aqui alguns parentes, algumas tias, os primos vão trabalhar, antes ficavam sozinhos, não tinha muito o que fazer. Agora, chego lá no interior, o pessoal tá todo jogando, pergunta se eu jogo também, quer jogar online. Isso que o Rodrigo falou é muito verdade. Rodrigo, continuando aqui a nossa conversa, você é o gestor responsável pela seleção de ativos do fundo Vitrio Tech Games. Queria saber, por gentileza, qual o racional por trás da composição desse fundo e o que é levado em conta na hora de escolher os ativos. A força da produtora, a popularidade dos jogos, os resultados financeiros recentes ou um pouco de cada um desses fatores? Na verdade, a gente leva em conta tudo. Que a gente gosta de fazer é diversificar pelo tipo de indústria dentro, subindústria dentro da indústria de games. Então, a gente tem as produtoras, a gente tem os semicondutores, né? Nvidia, a AMD são grandes nesse segmento. Nós temos produtoras de headsets, né? Como Corsair, Turtle Beach, né? A gente separa também o que são jogos de console e o que são jogos online, né? A gente tem uma força muito grande, apesar de estar complicado agora das empresas chinesas, né? Por causa de toda a regulação, mas a gente tem Bilibili, NetEase, né? Lá tem uma indústria gigantesca para gaming, né? Então a gente tenta diversificar setorialmente, a gente tenta diversificar por países e, na verdade, para analisar uma empresa é o mesmo de sempre, né? Você tem que projetar o futuro e o melhor jeito de projetar o futuro é olhar o management, ver o que eles estão fazendo e ver a execução deles, né? Daí o resto são números que você coloca lá e traz a valor presente. Rodrigo, o fundo investe em empresas do setor de games, naturalmente, que são negociadas na Bolsa Brasileira e também no exterior. Pelo menos 80% da exposição é feita por meio de BDRs, que estão lá na B3. Inclusive, o referencial de comparação de desempenho do fundo é o S&P 500 e não o Ibovespa. Eu gostaria que você nos explicasse por quê, qual a razão disso, de adotar esse referencial e também pontuar aqui que o produto tem um aporte mínimo de R$ 100, o que o torna bastante acessível. Qual que é a importância disso para aderência ao fundo? Primeiramente, o fundo tem risco cambial, né? Então, para achar empresas de games, a gente só tem uma brasileira que é a Bemob, né? Tirando o Bemob, todas as empresas estão lá fora, são negociadas em dólar, então o fundo tem esse risco cambial, né? Apesar da gente comprar 80% através de BDRs, na verdade uma BDR é apenas um recibo de uma ação negociada lá fora. Então é como se eu tivesse comprado Activision lá fora. É que eu compro aqui via BDR, porque assim eu consigo deixar o fundo para público geral e não para um público qualificado. Então, se eu tenho aí um fundo BDR nível 1, né, que a gente tem, eu consigo deixar o fundo para o investidor geral. Então, na verdade, eu estou comprando tudo empresa lá fora, só tenho uma empresa brasileira, né, mas eu compro
pela B3 através de BDRs para conseguir deixar esse fundo mais acessível. Ô Rodrigo, só para o nosso ouvinte ter mais clareza, qual que é o ticker especificamente desse fundo a que a gente está se referindo aqui, o Vitrio Tech Games, para quem ficou curioso e quer entender um pouquinho melhor? Na verdade, o fundo não é negociado em bolsa, né? Não tem um ticker específico, mas se você entrar ali no site da Vitrio, né, você consegue fazer o cadastro e investir através da plataforma. Perfeito, ou seja, não é aquele fundo que está disponível ali no home broker do investidor. É um dos fundos que a Vitrio tem, e aí você, ao transferir ou aportar neste fundo, vai ter a estratégia de distribuição, racional de investimento do Rodrigo, que está conversando aqui com a gente. E aí uma das curiosidades que nos ocorreu aqui é o perfil, né, de quem está por trás desse fundo, de quem aporta nele. Rodrigo, queria saber se geralmente a gente ouviu falar durante bastante tempo que videogame era coisa de criança, coisa de jovens. Isso tem passado ao longo do tempo, a gente acompanha aí cada vez mais a indústria dos games movimentando muito dinheiro e pessoas de todas as idades jogando. Mas qual que é o perfil do investidor que aporta no fundo? É investidor mais jovem, já é um investidor mais experiente? Qual que é o ticket médio? Queria que você dividisse um pouco disso com a nossa audiência. Na verdade, quando você vai investir em temas de investimento, e aqui na Vitro a gente tem diversos temas, né, desde de canabidiol para criptomoedas, tecnologia. Então, normalmente para você colocar teu dinheiro em risco em um tema, você tem que acreditar bastante nesse tema. Então, claramente, a grande massa inicial de investidores foram investidores que já estavam ligados um pouco à tese de games, que jogavam como eu jogo desde os 6 anos de idade, desde o Pong, tenho 47, 40 anos de gaming aí, já passei por todos os níveis. Então, de fato, a grande maioria das pessoas são pessoas que já tiveram acesso e gostam do assunto. Mas é claro, tem o pessoal o pessoal mais velho que analisa e olha e vê que essa indústria está crescendo quando entrar realidade aumentada. A gente tem uma indústria de 1 bi que pode chegar em 130 bi até 2030. Daí tem realidade virtual. Parece que aquele headset que você usa só traz 10% da realidade virtual possível. Então, com aumento de tecnologia, barateamento de equipamento, isso pode também ser um extra aí pós 2030, aí já estamos falando mais para o longo prazo. E vamos chegar num negócio chamado Virtual Worlds, né? Mundos virtuais, que você entra lá e fica imerso e gasta dinheiro comprando coisa dentro, né? Já estamos falando em né, quase ficção científica, né? Mas na velocidade que a gente está evoluindo, em 10 anos a gente pode chegar lá, né? Então, o pessoal que olha isso, já analisa, o pessoal mais técnico, vê uma grande oportunidade de investimento nesse sentido também.